Fala pessoal, muito bem-vindo. Meu nome é Alex Carvalho, eu sou analista CNPI. Esse é mais um vídeo de análise de ações. Mas antes da gente começar, eu já gostaria de pedir convidar você para se inscrever no canal se ainda não é inscrito. Deixar aqui nos comentários quais ações você está pensando em carteira agora para esse cenário de inflação, de juros ainda elevado, e uma possível recessão do mundo, né, principalmente nos Estados Unidos. Como que você está vendo isso? Quais papéis você está vendo como oportunidade também para esse cenário agora de curto a longo prazo? Se você não é inscrito, se inscreva, deixa aqui o seu like, se puder compartilhar também esse conteúdo, ajuda bastante para chegar para as mais pessoas. Agora sim, bora para o vídeo de análise de ações, que hoje a gente vai falar de Bradesco. Bom pessoal, falando hoje de Bradesco, um dos nossos principais bancos do cenário doméstico, também internacionalmente falando. Bradesco foi fundado em 10 de março de 1943, na cidade de Marília, no interior de São Paulo. Seu fundador foi o Amador Aguiar, que não teve nada de amadorismo nesse investimento, né? Hoje Bradesco está situado tanto no cenário doméstico quanto também tem unidades internacionalmente. É um dos maiores bancos do mundo, um dos maiores bancos também do Brasil. A sua gama de cliente parte de milhões de clientes no seu cenário mais recente, tá? Bradesco tem um esqueleto bem sólido, bem robusto, centralizado hoje, e as ações também listadas na B3, além de estar listada na nossa bolsa brasileira, também listada nos Estados Unidos, na NYSE, na bolsa de Nova York. Então tem um crescimento e expansão bastante significativo quando a gente fala de mercado de renda variável também. Hoje as ações do Bradesco lideram entre as principais do segmento do nosso cenário doméstico. Bradesco hoje se torna um dos principais bancos, além disso também uma das principais empresas na composição da carteira teórica do nosso índice Bovespa. Ela ocupa hoje por volta da 8ª posição, que tem em torno de 3% de participação nessa carteira teórica, perdendo obviamente para algumas companhias de maior peso, que geram mais negociação ao longo do dia, por exemplo, como Vale e Petrobras. Além disso, o Bradesco também, o banco está listado com 2 ações para que os investidores possam negociar e investir. A ação de BBDC 4, ou seja, tem a ação preferencial, e a ação com final 3, BBDC 3, as ações ordinárias. Tá? A diferença entre as principais ações é que uma dá mais direito a voto do que a outra, e outra dá mais preferência a dividendos, tá? Dependendo ali do cenário e também de acordo com o RI de cada companhia. Bradesco divulgou para a gente um resultado nessa segunda-feira, bem robusto. Antes de partir para esse resultado, falando ali da estrutura ainda de Bradesco, ela atende com a Internet Bank, ela tem uma participação social bastante interessante também, oferece diversos serviços bancários, além de cartão de crédito, financiamento imobiliário, financiamento de automóveis também. Então tem vários segmentos que ela acaba atuando ali para poder gerar a sua receita. Está presente em diversos países também, possível encontrar Bradesco nos Estados Unidos, na Europa também, diversas agências. Bom, falando um pouco dos proventos de Bradesco, ela tem um histórico bem regular de pagamento de dividendos e de outros proventos também, um histórico mensalmente, em torno de 0,1 a 2 centavos em média. Em 2024, o Bradesco já pagando 0,62 centavos por ação. Em 2023, ela totalizou para os seus acionistas uns proventos em torno de R$ 1,70 por ação. E em 2022, cenário mais recente aí para a gente, pagou 0,42 centavos por ação. Não está caracterizado ali como as principais ações no pagamento de dividendo. Tem outras que a gente já mencionou aqui, por exemplo, no setor de petróleo ou setor elétrico, que pagam os dividendos mais robustos, ou até mesmo da indústria, pagam os dividendos mais sólidos. Porém, ela é bem regular no pagamento de proventos aos seus acionistas. No cenário mais recente, o Bradesco acabou divulgando para a gente o resultado do segundo trimestre de 2024, onde os números surpreenderam o mercado. Bradesco e Santander eram os bancos que ainda estavam pesando um pouco, sentindo um pouco o cenário de alta de inflação, inadimplência ainda bastante elevada. Foi um ponto que Bradesco acabou melhorando muito nesse cenário mais recente. O lucro recorrente de Bradesco foi de 4,7 bilhões de reais nesse segundo trimestre de 2024. Já avança ali uma alta de 4,4%, né, nessa base anual. E se a gente comparar o segundo trimestre de 2024 com o segundo trimestre de 2023, a gente já está falando de uma alta de 12%, num cenário bem importante agora, onde a gente começa a ver alguns sinais de recessão e as bolsas sofrendo aí no comportamento mais de curto prazo. A margem líquida de Bradesco
subiu também para 25,7%, então também um número bem robusto. Outro ponto que chama bastante atenção, que eu acabei de citar, é justamente a inadimplência. A inadimplência antes de Bradesco estava performando próximo a 4,3% ao ano, e agora a gente tem esse número sendo reduzido ali em torno de 1,4%. Então uma baixa bem expressiva, bem importante, que foi algo que acabou impactando os resultados passados de Bradesco, principalmente da pandemia para cá, onde o preço acabou disparando muito, a elevada inflação acabou impactando também no seu resultado. Na carteira de crédito teve uma alta também muito expressiva, ou seja, o Bradesco acaba oferecendo mais crédito, tem mais capital, isso pode favorecer outros investimentos também. 5% teve uma alta anual na carteira de crédito. A receita cresceu em torno de 6,4% também no período, indo inclusive para 9,3 bilhões de reais, e a margem financeira, para finalizar, totalizou em torno de 5,9% quando a gente compara ao segundo trimestre de 2023. Então, tem mais um indicador ali para a gente de uma alta expressiva, de uma melhora nos resultados, que sim, traz essa movimentação de curto prazo que a gente já está vendo no Bradesco na data de gravação desse vídeo. Essa margem financeira totalizando ali esse 5,9% de alta, elevando para 15,6 bilhões de reais. Então, os números apontando um cenário mais promissor, uma expectativa mais positiva. Recentemente também já vimos o resultado de Santander, que veio acima das projeções. Lembrando, recapitulando, Bradesco e Santander foram os desses bancos maiores, os bancões que mais sofreram no curto prazo, até pelaquela exposição em Americanas também. A gente viu um pouco dessa defasagem ali nos resultados quando a gente compara ali, de fato, com outros bancos, né? Além de Banco do Brasil e tal, o IBTG, por exemplo, foram bancos que performaram melhor. Mas a gente começa sim a ver uma luz, uma expectativa mais positiva para esses bancos grandes, principalmente Bradesco e Santander, no curto prazo, onde acabavam devendo um pouco mais. Então a gente começa a olhar um pouquinho mais para cima, e é isso que eu quero trazer agora para vocês na análise gráfica, ver como é que está o comportamento desse preço dos ativos e ver se de fato tem oportunidades para a gente ainda, se vale a pena comprar Bradesco para o curto, a longo prazo também. Então bora lá. Bom, pessoal, na tela com vocês o gráfico de Bradesco. A ação hoje, após divulgar o seu balanço, já sobe em torno de 8%, 8,38%, já chega em pontos importantes que eu já gostaria de comentar com vocês. No movimento de curto prazo, a gente vê esse avanço do volume de compra bastante interessante, fica assim legal para começar a montar a posição no Bradesco, principalmente após esse balanço que surpreende o mercado, vindo acima das projeções, com números bem bons para este começo de conversa. Bradesco, no cenário macro, se a gente tirar um pouco o zoom do gráfico aqui, a gente vai ver que essa média de 200, ou seja, essa linha branca pontilhada aqui, a média de 200 aritmética, ela trabalha um pouco mais flat, um pouco mais horizontal, o que significa que a movimentação de preço das ações do Bradesco vem trabalhando um pouco mais consolidado, um pouco mais na lateralidade. Bom, agora a gente tem ali a média de 200 de novo sendo tocada pela região de preço, e pode ser um ponto sim de começar a ter atenção. No entanto, o acréscimo de volume comprador chama muita atenção para a montagem de posição de Bradesco, mirando o curto prazo. Tem dois pontos amplos aqui que eu gostaria de trazer para vocês que me chamam mais atenção, e eu vejo aqui as possibilidades para curto e médio prazo no Bradesco primeiramente. A gente pode ver, deixa eu colocar aqui no gráfico semanal, a gente pode ver dois pontos importantes. O primeiro deles é a região onde Bradesco acabou testando em 2018, ano eleitoral. Tivemos aqui também 2020, pandemia, Bradesco também tocando nessa mesma região, onde está essa linha marcada aqui no gráfico, mais recente em 2023 também. Ou seja, essa região entre os 12 a 11,50 se torna um ponto bem importante para começar a montar a posição de compra em Bradesco. Bradesco agora está trabalhando em torno de 13,70. Ainda assim, a gente agora tem números mais sólidos dos seus fundamentos, como eu trouxe anteriormente para vocês, superando a expectativa de mercado. A gente viu isso não só de Bradesco, mas Santander também, ou seja, bancos que estavam devendo mais nos seus balanços acabaram mostrando o sinal de melhora, mesmo com o mundo ainda falando um pouco mais de recessão, com as nossas bolsas ali, de modo geral, caindo, não só o cenário doméstico, B3 caindo, mas a gente tem visto também a bolsa dos Estados Unidos em queda no cenário mais recente, bolsa na Europa e na Ásia, inclusive dando até, a bolsa do Japão teve até a circuit break, e Bradesco vem ignorando esse movimento, com uma alta bem expressiva hoje, com mais de 8% até o horário de gravação desse vídeo. Tá? Então temos esse movimento bem robusto comprador que chama assim bastante atenção. 11,50 fica um ponto de suporte bem importante, caso venha perder essa região,
aí a gente vai ter que analisar novamente o cenário macro de Bradesco, tem possibilidade de voltar na casa de R$6. Por enquanto, essa possibilidade está descartada, a ação vai subindo bastante, com muito volume de compra, o que me chama a atenção então para a sua próxima resistência. Quando a gente olha a média de 200 do gráfico diário, o Bradesco já está em cima dela. Na superação dessa média de 200 do gráfico diário, a gente acaba encontrando um topo anterior, que é onde eu vejo a possibilidade mais recente de Bradesco chegar, também média de 200 do gráfico semanal. Então eu tenho dois pontos importantes que acabam se coincidindo ali na mesma região de preço. Entre os 15,50 a R$16, eu vejo como próximo ponto preço-alvo de Bradesco para uma possível correção, talvez desse movimento mais comprador de curto prazo. Então, próximo aos R$16, vale nova atenção, é um ponto onde ela já defendeu várias vezes, também na retomada da pandemia, né, como outras ações acabaram subindo, ganhando mais força, inclusive até máxima histórica, Bradesco não conseguiu fazer essa renovação da máxima histórica e parou nessa casa dos R$16. É uma região bastante importante que a gente chama de polaridade ou a troca de polaridade nesse ponto, onde era suporte tende a ser resistência, e essa região dos R$16 acaba ficando de maneira mais evidenciada na memória do investidor. Fica de fato gravada. Ele sabe que R$16 começa a se tornar, para um cenário de curtíssimo prazo, talvez muito caras as ações, aonde R$11,50 também se torna barato demais as ações. Então a gente tem esse movimento um pouco mais lateral, sendo esses R$16 ponto importante para começar a ter realização ou proteção da sua posição. Então eu vejo como preço-alvo de Bradesco agora a casa dos R$16, acima dos 15,50 a 16. Aí sim, superando esse patamar de preço, a gente vai projetar um cenário um pouco diferente e mais comprador para o Bradesco. Aí sim a gente pode começar a ver essa superação da LTB, essa linha de tendência de baixa, onde Bradesco até então vem fazendo topos mais baixos, isso não favorece o movimento de alta, mas sim, superando os R$16, tende a buscar essa LTB no cenário macro, e depois superando essa LTB, aí sim a gente vai mirar a casa dos R$22 a R$23, que é a sua máxima histórica. Por enquanto, esse cenário também fica descartado, precisa de fato superar os 16, senão não tem nem conversa para testar a máxima histórica. A gente viu recentemente outros bancos maiores renovando a sua máxima histórica, como Itaú, por exemplo, e Banco do Brasil, e agora esses mesmos bancos têm dificuldade para fazer essa renovação. Como o Bradesco está um pouco mais descontado, os últimos resultados não foram tão bons e esse agora acaba surpreendendo melhor o mercado, a gente vê essa possibilidade mais significativa e expressiva dessa superação. Então está em 13,70, preço-alvo 16, suficiente para fazer uma parcial, proteger as posições. Quem for pegando o Bradesco agora, espero que quando vocês estejam assistindo esse vídeo ainda dê tempo de fazer essa posição no Bradesco, o preço não tenha corrido bastante já ter alcançado o alvo. E superando esses R$16, fica então um alerta para uma possível retomada no macro a longo prazo. A gente fala aí talvez para mais de 6 meses, Bradesco retomando a máxima histórica. Claro que precisa mudar muita coisa e muita coisa precisa acontecer, não só em Bradesco em si, que a gente já está vendo essa mudança, os números sim são bons, mas no modo geral a nossa bolsa precisa aquecer. Outro ponto de atenção é que pode também favorecer essa alta de Bradesco, é que a gente está numa semana bem importante, ainda numa temporada bem importante de segundo trimestre de 2024, os balanços de segundo trimestre de 2024. E nesse cenário mais recente a gente tem outros bancões também divulgando balanço que podem sim favorecer o setor, aquecer ainda mais o cenário bancário, favorecendo ainda mais essa alta de Bradesco que já está iniciada. Então vale a atenção também para os resultados de outros bancos e para a movimentação de Bradesco em si, que pode acabar ganhando mais força ainda para uma alta de curtíssimo prazo, onde você pode ter uma realização no cenário mais recente, beleza? Pessoal, espero que tenham gostado desse vídeo, mais uma análise para vocês. Hoje a gente falou de Bradesco, trouxe aqui alguns pontos importantes sobre a sua criação, de maneira muito rápida, pincelada, com foco mais nos resultados, também nos proventos de Bradesco, além da movimentação do preço da ação. Dá tempo de pegar ainda ou não. Então deixa aqui nos comentários se você concorda, se não concorda, o que está achando de Bradesco, se prefere pegar Bradesco do que outro banco, ou se já tem outro banco em carteira. Isso é importante para a gente também poder trazer mais vídeos para vocês. Espero que tenham gostado desse conteúdo. Não esqueça de se inscrever nesse canal, deixar o seu like também, o seu joinha, se puder compartilhar. Fico muito agradecido. Te espero no próximo vídeo e até lá. Tchau, tchau.